céus de tabernáculos. Pelo calendário bíblico, a festa de tabernáculo oficial está acontecendo em todo o mundo. Esse ano nós vamos celebrar a nossa festa de tabernáculos no dia 25 de outubro, e não faremos isso por obrigação, embora seja um mandamento que a festa de tabernáculo deve ser celebrada pela Igreja de Cristo. Nós temos esse entendimento. Nós não fazemos, apesar do mandamento, nós não fazemos por obrigação, nós fazemos por alegria, porque nós não celebramos uma festa religiosa, nós celebramos Jesus. Nós temos o entendimento que Jesus nasceu em tabernáculos e por isso nós nos alegramos. Jesus é o tabernáculo que nos cobre, que nos protege, e é o nome dele que celebramos, e fazemos isso com alegria. A alegria da salvação está dentro de nós. Se você sente a alegria da salvação na tua alma, diga amém. Então, nesse mês de outubro, querido, é um mês de muita alegria, é um mês muito profético, é um mês de decretos. Fala assim, o mês de outubro é um mês de decretos. A festa de tabernáculos, ela é a primeira festa do calendário bíblico. No calendário gregoriano, pela nossa data oficial do Brasil, é a terceira festa, portanto, a última do ano corrente. Mas no calendário bíblico, ela é a primeira festa. No calendário civil bíblico, a festa de tabernáculos, ela é a primícia. Foi por isso que Jesus nasceu em tabernáculos. Jesus nasceu em tabernáculos, cumpriu o seu propósito aqui na terra na Páscoa, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. E na festa de Pentecostes, ele nos presenteou com seu Espírito, aquele que governa a nossa alma, aquele que nos conduz, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça de Deus todos os dias. Então é muito importante a gente ter esse entendimento. Este ano o tema profético da nossa festa de tabernáculo é decretos. Fala assim comigo, decretos. Então, durante todo o mês de outubro, nós devemos decretar, nós devemos dar voz ao nosso futuro. Tudo isso em nome de Jesus. Quem entende, diga aleluia. É claro que ao longo dos próximos dias nós iremos aprender mais a respeito das festas bíblicas, de como celebrar e, é claro, como devemos nos apresentar diante do Senhor. A princípio, hoje, entenda. Tabernáculos deve ser celebrado com alegria, alegria da salvação. E vamos, este ano, decretar nos próximos 365 dias de nossas vidas. Tabernáculos é céu aberto para que a gente possa liberar palavras de bênção sobre nossas vidas. Amém? Nós estamos vivendo este ano, o ano do sobrenatural, e o mês de outubro, a palavra rema é obediência gera as bênçãos. Repete comigo. Obediência gera as bênçãos. A nossa obediência traz sobre nossas vidas as bênçãos de Deus. E Deuteronômio capítulo 28, versículo 2 e 3 está escrito: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Todo o capítulo 28 do livro de Deuteronômio é muito poderoso para você que aceitou o desafio de ler ele por inteiro e leu, parabéns. Para você que aceitou o desafio e esqueceu, toma juízo, menino, toma juízo, menina. Não viva mais dessa maneira. A Bíblia fala que todo aquele que vivia de forma negligente, deixe de viver. Se por um acaso você esqueceu de ler a Bíblia, de praticar o teu devocional e principalmente de ler todo o capítulo 28 do livro de Deuteronômio, eu quero decretar sobre a tua vida, esse velho homem, essa velha natureza que negligencia, que deixa de lado os princípios da palavra, vai morrer aqui hoje. Eu selo no céu para acontecer aqui na terra, na tua vida, sem medo nenhum aí. Fala amém em nome de Jesus. Essa natureza de que esquece o principal, que é o reino e a sua justiça, precisa morrer hoje aqui dentro de você para dar lugar ao novo, ao Filho de Deus, amém? E que bênçãos são essas que o versículo 2 e 3 de Deuteronômio 28 fala? Você precisa ler, do 28, do 1 ao 15, fala de inúmeras bênçãos.
que virão quando obedecemos. Mas também nos adverte, do 16 ao 68, que virão muitas coisas ruins, caso a gente decida desobedecer. E quando você começa a ler, você começa a fazer aquele paralelo, aquela comparação entre tua vida e o que está escrito na Bíblia, você fala, daí você vai entender, puxa, é só eu obedecer para fechar essa porta para o pecado. É só eu parar de resistir à palavra de Deus, que a minha vida vai ser consertada nessa área. Alguém aqui que crê nisso? Queridos, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais nós aprendemos a crer e viver pelo que está escrito. E quando você mergulha nas Escrituras todos os dias, aquilo se torna um hábito saudável para a tua alma. Todos os dias você é advertido através das Escrituras a consertar uma área da tua vida. A Bíblia explica a própria Bíblia. E na Bíblia tem uma promessa que diz assim: quando você conhecer a verdade vai te libertar. A verdade é a palavra de Deus. E quando nós somos expostos à palavra, nós recebemos essa liberdade, nós recebemos essa cura. E quando você começar a estabelecer a Bíblia na tua vida todos os dias, você vai começar a andar num caminho do desatar de Deus sobre todos os teus passos. Se você crê, diga amém em nome de Jesus. Fala assim comigo: eu preciso crer para viver. Amém? É crer para viver. E como é que nós iremos crer? Romanos 4,18 está escrito assim: que Abraão creu contra toda esperança. Em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Abraão, contra tudo e contra todos, ele creu. E ele creu em uma promessa que recebeu aos 75 anos de idade. Ele era casado, a sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. E Deus lhe apareceu e falou para ele pessoalmente: Abraão, eu vou te dar um filho, e desse filho vai gerar a maior descendência, que vai ser comparado à quantidade de estrelas no céu, ou grão de areias nas areias da terra. Abraão creu, meu irmão. É por isso que ele não foi apenas chamado nas Escrituras de pai de nações, ele também é retratado nas Escrituras como pai da fé, porque ele creu. Diga amém. Para Abraão a gente pode até falar, para Abraão crer foi fácil, porque ele ouviu da boca do próprio Deus. Ah, meu irmão, eu quero ser eu mesmo, eu não quero me colocar na pele de Abraão, principalmente quando Deus pediu para que ele levasse seu filho e o matasse num altar. Ele apenas creu e obedeceu, e viveu todas as promessas. Para mim e para você, basta que as promessas que Deus fez a Abraão se tornem reais nas nossas vidas. As bênçãos de Abraão estejam sobre todos nós em nome de Jesus, amém? Com Abraão, Deus falou pessoalmente, mas com eu e você, Ele fala através das Escrituras e testifica pelo seu Espírito morando dentro de nós. Quem se alegra com isso? A Bíblia está cheia de promessas, está cheia de cura. A Bíblia tem a resposta para tudo que você precisa. As pessoas pensam que é o Google que tem resposta para tudo, que é a inteligência artificial que é capaz de solucionar todos os problemas que surgem na nossa frente. Não, meu irmão, é a Bíblia. Inclusive a inteligência artificial e o Google nasceram porque alguém pesquisou na Bíblia como fazer. E eu tenho certeza que assim como Deus tem trazido a capacitação para o homem ao longo da história, criar tudo que o homem criou, Deus vai fazer na tua vida, porque as promessas de Deus são para nós. Alguém aqui que crê nisso em nome de Jesus? O tema da palavra de hoje, para quem pegar, vai viver duas histórias, uma antes de hoje e uma depois de hoje. E eu tenho orado, buscando em Deus, para que essa promessa se cumpra, principalmente na minha vida. Então eu quero saber, eu estou aqui e eu creio que eu vou viver essa palavra, até mesmo sem saber qual é o tema. Alguém aqui tem fé para querer viver isso aqui, para querer que a tua vida seja mudada, uma nova história transformada, que você entre em um novo patamar de caminhada com Jesus a partir de hoje? Alguém aqui quer viver isso hoje? Então, gera expectativa,
eleva os teus pensamentos à voz do Espírito Santo, porque hoje é dia de desatar. Deus vai desatar a tua vida, meu irmão. Se você crê, Deus vai desatar a tua vida em nome de Jesus. Essa semana eu fiquei feliz, porque eu sempre oro por Israel. Eu sou a favor de Israel, meu irmão, porque a Bíblia me instrui a ser a favor de Israel. E, orando por Israel, essa semana a gente recebeu uma notícia que aquela guerra, que estava roubando a paz do mundo inteiro, provocando mortes todos os dias, contra o Hamas, acabou. Foi assinado um acordo de paz, e a paz em Jerusalém está sendo restabelecida. A Bíblia fala assim, que haja paz dentro dos muros de Jerusalém. E a Bíblia também fala assim, que todo aquele que abençoa Israel é abençoado por Deus. Pelo contrário, aquele que se volta contra, que amaldiçoa, que fala contra Israel, meu irmão, você já sabe, vai entrar na justiça, ou seja, vai receber a maldição que ele mesmo está provocando contra a nação que Deus escolheu para chamar de sua. Amém? Eu creio na Bíblia e eu quero viver pelo que está escrito na Bíblia. E quando eu recebi essa notícia, eu fiquei muito feliz porque eu estava negociando uma viagem para Israel. Eu já fui para Israel 3 vezes e meu sonho, e se Deus me der saúde e condições financeiras, eu quero ir todos os anos para aquele lugar. Tem pessoas que sonham ir para Disney, para Inglaterra, para todas as nações da terra. O meu sonho é estar em Israel todos os anos da minha vida, para aprender, para estudar, para profetizar, para pisar na terra em que Jesus pisou. Quem quer viver esse sonho, diga amém. Amém. E eu fiquei feliz essa semana, porque além de assinar o contrato, eu vou, graças a Deus, obrigado Jesus, em novembro de 2026, eu vou pisar mais uma vez na Terra Santa. Então, tem um ano aí para pagar a viagem, para me preparar junto com você, para a gente viver esse momento. E eu fiquei muito feliz, porque também veio uma lembrança que me trouxe esperança. Em 2019, foi a última viagem que eu fiz para Israel. E quando eu estava revendo os meus pensamentos, as minhas lembranças, o Senhor me levou a um deserto. É claro que eu já fui no deserto do Engedi, já pisei nos desertos no sul de Israel, e você também vai poder pisar e viver essa experiência. Alguém com fé aqui? Outubro é mês de decreto. Então eu estou decretando que muitos aqui, que estão debaixo dessa palavra e creem, vão viver a experiência de pisar em Israel, em nome de Jesus. Quem crê? Então eu fui levado em pensamento, para 2019, e me lembrei de uma experiência que eu tive lá no deserto de Dubai. Mídia, tem aquelas fotos aí? Apaga a luz aqui para a foto aparecer legal. Olha só, esse aqui são meus pés. Foi uma foto profética que eu tirei. Passa aquela outra que tem os rastros na areia, por favor. Isso, aqui são rastros, tá? Areia. Isso aqui é só uma porçãozinha, alguns metros, de todo o deserto. A próxima foto, por favor. Olha só, tudo isso aqui é deserto. Fica em Dubai, que Deus me levou para conhecer. A próxima foto, para você saber que é verdade. Isso aí sou eu, em uma versão mais antiga, com a barba não tão branca, mas eu acredito que o tempo e Deus sempre é generoso com a gente, E eu não sou diferente. Ali eu estava apontando para uma imensidão de areia, querido, porque o deserto é um lugar muito grande. E uma coisa que me chamou a atenção é que deserto é um lugar sem vida. Vocês podem ver ali, não tem uma plantação, não tem uma árvore, não tem um rio. É claro que existe alguns oásis no meio do deserto, que é provisão de Deus, inclusive a Bíblia fala sobre isso. Mas deserto, em 99,9% da sua imensidão, é apenas areia, um lugar de um calor escaldante. Aqui, querido, nessa foto, era por volta das 5 horas da tarde. Devia estar uns 50 graus. Alguém aqui gosta de calor? Eu amo calor, gente, eu adoro calor. Mas, naquele dia ali,
eu não estava me sentindo bem por conta do calor que é muito grande. E essa experiência que eu tive, querido, durante esse deserto aí, Deus me deu uma palavra que eu compartilhei com a igreja na época. E o tema foi exatamente esse, desatar. É claro que hoje eu vou compartilhar algo com você, com o mesmo tema, que tem a ver com o deserto, mas em uma versão nova, numa versão aprimorada, atualizada, com a unção para hoje, 2026, o ano do sobrenatural. Amém? Foi aqui nesse deserto, querido, que de um país muçulmano, de um país onde a religião predominante é o Islã, que Deus começou a falar comigo. Deus começou a me mostrar a liberdade de ser filho. Eu olhei para aquele deserto e eu tive o entendimento que o quanto era bom eu ser um filho livre para poder pisar naquele lugar. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Um deserto é um lugar lindo, 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 depois que você sai dele. Depois que você olha pelas fotos e fala, eu já fui lá. Mas deserto é apenas um lugar de passagem. Ele só vai se tornar bonito na tua vida se você passar por ele e sair de lá com a tua convicção de que você é um filho livre, ou seja, se você passar pelo deserto na condição de filho livre, você vai sair de lá mais que vencedor, aleluia? Então você vai poder testemunhar a tua liberdade, você vai poder celebrar a Deus sobre todas as coisas da tua vida. Por quê? Porque deserto é um lugar que vai matar qualquer um, que tentar atravessar ou permanecer naquele lugar sem provisão, sem estrutura. Uma pessoa que ficar presa no deserto é uma pessoa condenada à morte. Fala-se misericórdia. O que tem a ver isso comigo, pastor? Tudo. Porque muitas pessoas, queridos, vivem presas, com as suas almas amarradas, quando deveriam ser livres. Eu espero que essas pessoas a qual eu estou falando aqui não seja você. Porque o propósito da filiação de Deus para conosco é exatamente nos tornar livres, mas não é pessoas livres de qualquer jeito. Através de Jesus, Deus nos torna filhos, mas filhos livres, amém? João 8,36. Portanto, se o filho com F maiúsculo, está se referindo a Jesus, os libertar, vocês de fato serão livres. Olha só essa frase, gente, como essa frase é poderosa. O Filho de Deus se fez homem para tornar os homens filhos livres. O Filho de Deus se fez homem para nos tornar homens, mas não homens comuns, não mulheres comuns, mas filhos e filhas em liberdade. Agora eu pergunto para você: você é filho? Você é livre? Você se sente realmente livre? E você age como uma pessoa livre? Ou você ainda age como uma pessoa que tem a alma escravizada? Por exemplo, por vícios, por rotinas. Eu vou só dar um exemplo aqui, e eu me incluo nessa lista, tá? Porque eu sou cobrado na palavra que eu prego. Então, eu não venho aqui na condição de um demagogo, de um hipócrita acusar você. Mas, tem alguém aqui que é escravo do celular? Quantos aqui, não precisa levantar a mão, mas quantos aqui não perde horas e horas do seu dia só? Alguém aqui está entendendo? Ai, pastor, eu não sou escravo. Parabéns, você é uma exceção. Nós muitas vezes nos tornando escravos, queridos. E isso, quando acontece na nossa vida, a gente gera uma ofensa contra Deus. Nós nascemos para ser livre, amém? Repete comigo, eu nasci para ser um filho livre. E não viver essa condição de filho livre, ela vai te fazer ofender a Deus. O Filho de Deus se tornou homem para tornar os homens filhos livres. Isso é uma frase que diz respeito a mim e a você. Não viver a liberdade, se tornando escravo, sendo submisso a escravos, às rotinas, às situações,
o espírito de morte que o inferno tenta propagar, é uma ofensa direta a Deus. E o deserto, querido, ele tem a ver. Porque o deserto é um lugar que precisa ser vencido. E é um lugar difícil de se vencer. Quem aqui já passou por uma dificuldade muito difícil e conseguiu vencer? Eu acredito que todos nós aqui temos um caminho, temos uma situação que foi muito difícil, que nos fez chorar. Mas que hoje nós podemos até rir e respirar aliviado, porque nós já vencemos essa situação. Isso aí é comparado a um deserto na nossa vida. E deserto, querido, é um destino final de quem vive no pecado. Porque o pecado sem arrependimento leva a alma para o inferno. E o inferno é o deserto em que pessoas param. Deserto se torna um inferno, um lugar de condenação e morte, para aquele que gosta de morar num lugar sem vida. Então, entende uma coisa: inferno é um lugar sem a presença de Deus. E o céu é o lugar onde a presença de Deus está, onde a presença de Deus governa, onde a presença de Deus acolhe todos aqueles que querem estar no céu junto com Jesus Cristo. Amém? Mas muito importante é você entender que deserto é lugar de aprender a crer. Fala assim comigo: os meus desertos devem me ensinar a crer. Por que eu tenho que usar o deserto para aprender a crer? Porque Deus usa desertos para ensinar aquele que se torna filho. Existe uma forma estranha que Deus trabalha, né? E essa forma de Deus trabalhar algumas vezes nos deixa confuso, porque Ele usa os desertos para chamar nossa atenção, para gerar dependência nossa dEle, né? E por que isso torna confuso a nossa mente? Porque nós queremos resultados imediatos, nós queremos cumprir o propósito, mas queremos fugir do processo. E esse processo chama-se deserto. Amém? Queridos, aprende uma coisa: não podemos ser transformados sem passar pelos processos de Deus no deserto. Outra frase para marcar a tua alma, no dia de hoje: o deserto é um lugar para o homem aprender, descobrir quem ele é. Deserto é um lugar para o homem descobrir quem ele é. Amém? Posso começar a pregar? Hoje é dia de desatar. Fala assim: hoje é o dia do meu desatar. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante, eu vou ler aqui rapidinho, porque já falamos sobre isso no último culto. Está escrito assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser provado. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, é óbvio que ele teve fome. Amém? Versículo 3: o tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito. Repete comigo: está escrito. Não precisa responder mais, repetir mais, por favor. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Preste atenção aqui: o Espírito de Deus levou Jesus para ser tentado no deserto. E o próprio diabo veio em pessoa tentar Jesus. E nós aprendemos que a primeira coisa que ele fez com Jesus foi pôr em prova a sua paternidade. Foi testar para ver se Jesus sabia quem ele era. Repete comigo: deserto é lugar de eu descobrir quem eu sou. Jesus já sabia quem ele era. Ele não precisou descobrir no deserto. Mas ele foi testado pelo diabo no deserto para saber da sua identidade. E qual foi a tentação? Quando o diabo falou: se você é filho de Deus, usando uma necessidade
essencial de Jesus, falou: você está com fome? Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. Primeiro que Jesus nem deu ideia para o inimigo, porque ele sabia quem realmente ele era. Porque ele atestou. Ele simplesmente afirmou: olha, Satanás, está escrito. Está escrito. Nem só de pão vai viver o homem, mas de tudo que sair da boca do meu Deus. De tudo que sair da boca de Deus. Ou seja, deserto é o lugar que você tem que entender que você é filho e que para você viver como um filho livre, você tem que andar pelo que Deus fala contigo nas Escrituras. Porque Jesus disse: está escrito, aleluia. Por que Jesus tinha tanta certeza assim? Porque em Mateus 3, lá no versículo 17, quando Jesus foi batizado, cumprindo princípios, ele viveu a promessa. E está escrito assim: então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado em quem me agrado. Jesus, obedecendo ao Pai, desatou uma bênção sobre a vida dele, e foi a frase que ecoa dentro de mim, ecoa dentro de você, na condição de filho livre de Deus: somos filhos que gera agrado a Deus. Diga aleluia. E o desatar, querido, o desatar, o que é desatar? É desfazer nó. Desatar é remover embaraço. Desatar é consertar caminhos, é abrir olhos espirituais. Quem crê? E o desatar vem sobre a sua vida a partir da sua convicção. Toca na pessoa que está do teu lado assim. Se ela estiver dormindo, aproveita e acorda ela. Fala assim: ó, o desatar de Deus vai vir sobre a sua vida quando você tiver convicção que por meio de Jesus você é filho. Aleluia. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Pai. Queridos, nós estamos subindo. Subindo para onde? Para o céu, para a presença, para a Nova Jerusalém, aleluia. E a palavra de Deus já foi liberada. Por meio de Jesus, nós somos filhos. E nós não podemos negociar o nosso status, a nossa identidade. Você é filho de Deus a partir da tua confissão, da tua aceitação. Você é filho livre a partir do teu arrependimento por causa do sangue de Jesus. Alguém tem convicção disso aqui? E alguns processos precisam ser no deserto. Não, Deus pode até fazer. Eu já ouvi testemunho. É claro que eu também já vivi experiências na praia, em lugares de descanso. Mas a maioria dos processos que Deus vai ensinar a gente vai ser num dia difícil. Por quê? Porque um dia difícil é comparado a um deserto. Alguém entende essa linguagem? Por que tem que ser no deserto? Porque você precisa ficar sozinho com o Pai. Deserto é o lugar preferido de Deus, porque não tem distração nenhuma, não tem ninguém ao teu redor para te distrair. E por que não num paraíso? Porque sem o propósito, até o paraíso vai se tornar ruim. Sem propósito de Deus, não tem sentido você estar no paraíso. Eu estou na praia, eu estou vivendo dias de descanso, eu estou vivendo maravilhas, eu estou me divertindo muito nessa viagem que eu estou fazendo. Mas tem propósito? Você está reconhecendo e glorificando a Deus por aquele momento, ou você está só se entregando aos luxos da carne? Sem propósito, querido, até o paraíso se torna ruim. Quantas vezes a gente já ouviu aí nas notícias, pessoas que foram passear e perderam a vida em uma tragédia? Por quê? Sem propósito. Porque até o paraíso pode se tornar um lugar ruim se você não viver para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Prefira o deserto, porque no deserto você não vai ter distrações. E a palavra liberada pelo Pai ao seu respeito é esta: este é meu filho amado, esta é a minha filha amada, em quem me agrado. Quem toma posse, começa a desatar sua vida com amém, em nome de Jesus. No deserto, querido,
Você vai se sentir só. Alguém já se sentiu só em algum momento da vida? No dia difícil, na doença, na dificuldade, no choro, né? Você vai se sentir abandonado. Por quê? Porque você vai buscar sobrevivência, principalmente por causa de uma necessidade. E é uma das maiores necessidades da nossa alma em um deserto é fome e sede. Fome pela presença, fome pela resposta, fome pela palavra, sede da justiça de Deus. Quem entende, fala amém. Você vai se sentir perdido. Porque deserto, querido, é um lugar que não tem referência de direção. Você está no deserto, é tudo igual. Todos os lados do deserto que você olha, você vai ver apenas uma imensidão de areia e montanhas. No deserto, todo lugar é longe. Mas, se você estiver sozinho com o Pai, você vai encontrar o caminho em nome de Jesus. O Pai tem um processo para te inserir no propósito. Todo deserto com o Pai vai te colocar no propósito de Deus. Posso falar outra frase? Hoje eu estou cheio de frase de impacto, mas é necessária. O processo no deserto é doloroso, mas é necessário. Põe a mão na tua alma. Repete para você mesmo. O processo no deserto é doloroso, mas é necessário. Então, querido, aprenda algo. Nunca mais reclame num dia difícil. No lugar da reclamação que não resolve nada, adore a Deus. Coloca Deus nos teus caminhos, que Ele vai te tirar dentro do propósito desse deserto. Amém? E qual foi a experiência que eu tive em 2019? Lá no deserto de Dubai, além de ver uma vista maravilhosa, de viver um calor, de aprender que depende de Deus. Eu vivi uma experiência porque o guia local que estava conduzindo a caravana, ele contou uma história. Ele é da religião islâmica, então o Deus para ele era Maomé, né? E ele baseava a sua vida no que está escrito no Alcorão. Assim como nós cristãos, baseamos nossa vida no que está escrito na Bíblia. Fala assim, eu preciso praticar o que está escrito na Bíblia. Amém? E de uma conversa com aquele homem, lá naquele deserto, ele deu um dado que mexeu comigo. Vamos ler o capítulo 32, a partir do versículo 24 do livro de Gênesis, que eu quero te explicar, eu quero reproduzir para você o que o guia muçulmano falou para a gente naquele deserto. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. A gente sabe que esse homem aqui, de Gênesis 32, 24, é um anjo enviado no Senhor e que a Bíblia figura como a presença do próprio Deus. Amém? Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, ou seja, o anjo, o próprio Deus, a presença de Deus que estava ali, trazendo um processo no deserto para trazer Jacó para o propósito. Amém? O que o homem na Bíblia diz? Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Essa é a versão que está escrita na nossa Bíblia. Hoje aqui nós estamos lendo na versão NVI. E esse mesmo escrito, querido, está no Alcorão, está no Islã. E o homem disse que essa versão nossa, ela está escrito que o anjo de Deus, que o próprio Deus, tocou na coxa de Jacó e deslocou. Mas ele disse que no Alcorão, está escrito assim, que o anjo enviado por Deus deu uma facada na perna de Jacó. E essa facada mexeu com a vida de Jacó. E quando Jacó deu a facada, o que a Bíblia fala?
que ao invés de correr, porque o anjo de Deus tocou, deu a facada na coxa de Jacó para parar com a luta. Olha, Jacó, nós estamos lutando a noite inteira. É claro que é importante você ler o capítulo 32 de Gênesis inteiro. Quem foi para o encontro já tem uma base melhor para isso. Porque ele falou, olha, já vai amanhecer o dia, eu tenho que voltar para o céu. E Jacó se agarrou nele. Ele deu uma facada, feriu ele na coxa, e Jacó, ao invés de fugir, Jacó se prendeu. E Jacó disse assim, eu não te solto até você me abençoar. O homem disse que no Alcorão está escrito que depois que Jacó levou uma facada na coxa, Jacó disse para ele assim, eu não te deixarei até que me perdoe. Na Bíblia cristã está escrito, não te deixarei até que me abençoe. E no Alcorão está escrito, não te deixarei ir até que me perdoe. E todo mundo sabe, né, o que aconteceu a partir daí. Eu voltei para o Brasil na época e refleti a respeito disso aqui, e Deus trouxe essa palavra no meu coração, né, que embora a mesma passagem descrita na Bíblia e no Alcorão, ela é uma passagem que se refere à vontade de Deus, a uma experiência que Jacó teve naquele deserto com o anjo representando Deus, e ela se cumpriu o propósito. Isaías 55:11 está escrito assim, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Essa é a palavra de Deus, ela nunca vai voltar para ele vazia, ela primeiro vai fazer uma transformação. E quando eu percebi que aquele anjo, no segundo Alcorão, tocou na coxa de Jacó com uma faca, eu me lembrei exatamente dessa passagem, que a palavra de Deus, ela é como uma faca, e ela precisa nos encontrar como uma faca. Por quê? Porque ela precisa rasgar a nossa carnalidade. A nossa carne aponta para o pecado, para a vontade terrena, para aquilo que nos afasta de Deus, para aquilo que morre. A palavra tem que ser como uma faca para rasgar a carne e acessar a alma para curar. E foi exatamente isso que aconteceu com Jacó. A facada da coxa mudou a forma de Jacó andar. Jacó entrou para lutar com Deus assim, e saiu assim, ó. Por quê? Quando você se encontra com a palavra de Deus, e ela rasga a tua carne, a ponto de acessar a tua alma, ela muda até o teu jeito de andar. Se você andava em pecado, se você andava em morte, em brigas, em contendas, em maldições, escravo de vícios, você vai sair de lá livre, marcado, como homem, como filho livre, assim como deve ser. Porque a Bíblia fala em Hebreus capítulo 4, versículo 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção dos corações. Diga aleluia. Ah, meu irmão, Deus está liberando uma palavra para ferir os teus achismos, os teus conceitos, os teus preconceitos. Deus está desatando a tua alma de muito cativeiro hoje. Quem crê nisso, diga amém. Entenda uma coisa, a tua liberdade não é determinada pelo deserto que você está vivendo, mas pela forma que você está vendo, enxergando o deserto através da palavra de Deus. Todo deserto, por maior que seja, uma hora acaba. Toda dor, toda situação, por mais difícil que seja na tua vida, uma hora ela vai acabar. E pode ter certeza, meu irmão, todo o grande deserto que você tem que atravessar, no meio dele, se você for conduzido pela palavra de Deus, vai haver oásis. O que são oásis? São lugares que tem água, lugares que tem descanso, lugar que tem tomada para você carregar a bateria. Quem entende? Por que você precisa da palavra de Deus? Porque você precisa entender que deserto é lugar de você tomar decisões. Uma coisa é certa, meu irmão, a palavra liberada ao seu respeito vai ser sua provisão no meio do deserto. Deus já liberou palavra
teu respeito. No Salmos 91 diz que ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. A palavra que Deus já liberou para você é a tua provisão, é a tua inspiração para você tomar a decisão certa no meio do teu deserto. Alguém crê nisso aqui? Diga amém. Jacó, meu irmão, no versículos seguintes ao que lemos em Gênesis, ele teve o seu nome trocado por Deus. Após o anjo falar, me deixa ir embora, porque já está amanhecendo o dia, Jacó se agarrou nele e falou, eu só te solto se você me abençoares. Eu só te solto se você me perdoar. Então o anjo falou assim, qual é o teu nome? Ele falou, é Jacó. Então o anjo disse, olha, a partir de hoje, teu nome não é mais Jacó, teu nome é Israel. Israel quer dizer príncipe de Deus, diga amém. Então Deus trocou a identidade de Jacó. Jacó tinha uma vida passada. Jacó, meu irmão, aprontou muito. Quem lê Bíblia, quem já foi para o encontro, sabe que Jacó aprontou muito com a família. Jacó estava fugindo de casa. Jacó viveu anos afastado da família, porque ele brigou com todo mundo, ele roubou, ele aprontou, e a ponto do irmão Esaú falar, eu vou matar Jacó. Só que com Deus não aceita que uma história seja acabada sem conserto. Deus te escolheu, Ele te chamou, Ele te chama de filho, Ele pagou o preço, Ele providenciou tudo para você ser um filho de verdade, e Ele não vai deixar a tua história acabar, como o inferno está bagunçando. Quem escreveu a tua história é Deus, quem fala da tua história, quem dá a última palavra da tua vida é Deus através de Jesus, não é Satanás, não é demônio, não é doença, não é vício, não é projeto da terra. Deus tem sempre a última palavra. O coração do homem é enganoso, mas Deus tem a última palavra ao nosso respeito. Quem crê? Jacó entrou diante do homem e falou, só te solto depois que você me abençoar. Eu não te solto até me transformar. Eu não te solto até me perdoar. Eu não te solto até me desatar. E um filho que entende o poder da palavra de Deus liberada em sua vida, meu irmão, nunca vai sair de perto do pai. Quem crê nisso? Jacó falou aqui, bênção. Perdão no Alcorão. Mas olha comigo. Perdão é bênção. Amém? Liberar perdão é abençoar. Ser perdoado é ser abençoado. Embora na Bíblia cristã esteja, segundo a teologia da prosperidade, a palavra bênção, porque bênção aqui dificilmente vai no ouvido das pessoas hoje como perdão. Bênção vai no ouvido das pessoas como bens materiais. Quando não é material, é casamento, é saúde, é milagre, é uma infinidade de coisas. Mas querido, olha só, a palavra bênção em hebraico é baruch. E esta palavra, em seu significado completo, é livre por Deus. Uma pessoa abençoada, ela é uma pessoa que Deus libertou. Ou seja, livre do passado que condena, livre das consequências. Ser abençoado por Deus é receber perdão de todos os seus pecados. Colossenses 2,14. A Bíblia fala que Jesus pegou a promissória, uma escrita de dívida que havia contra nós. Olha só. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu da onde? Da mão, do poder do inferno, e pregou na cruz. Continuando aí, a Bíblia fala que ele despojou o inferno da legalidade que ele tinha de matar a nossa alma. Sabe por que Deus levou Jacó para o deserto? Sabe por que Deus leva você para o deserto? Para mudar a tua identidade. De velho homem, de velha natureza, de um dependente, de um viciado, de um fracassado, de um desistido, de um perdido, de uma boca maldita, para um filho que é livre.
para um filho que é abençoado por Deus. Jacó insistiu, e quando ele foi tocado pela palavra de Deus, a sua identidade foi transformada. E olha só o propósito. Por que que Deus mudou o nome de Jacó para Israel? A Bíblia fala que quando Jacó foi embora de casa, ele foi fugindo, para o irmão não matar. Passou-se muitos anos, cerca de um pouco mais de 40 anos. Então Deus falou com Jacó: volta, porque está tudo bem com teu irmão Esaú. No meio do caminho, Deus falou: Jacó, separa a tua família, passa todo mundo da fronteira do rio. Eu já estive inclusive nesse lugar, no Val de Jabó, que é um rio que foi fronteira, fez a fronteira ali. Jacó atravessou todo mundo, e a Bíblia fala que Jacó ficou só e teve um encontro com Deus. E quando Jacó ficou só, depois que ele lutou, que ele foi tocado na coxa, que ele respondeu a pergunta: qual é o teu nome? Deus falou para ele assim: a partir de hoje teu nome não é mais Jacó, mas teu nome passa a ser Israel. Qual que é o propósito disso? Porque ele estava voltando, depois de 40 anos, para se encontrar com o irmão que falou que iria matá-lo. E a Bíblia fala que no meio do caminho, o seu irmão, avisado que Jacó estava voltando para casa, reuniu um exército com cerca de 500 soldados para se encontrar com ele. Já pensou você, voltando para casa, para se encontrar com aquele irmão que você aprontou com ele, que você roubou, que você ofendeu, que você deu prejuízo, e o irmão falou: eu vou matar, e você está voltando para a tua cidade natal, e a notícia é: teu irmão está vindo aí para se encontrar contigo com 50 homens armados? Eu vou. É assim? Ó, Jesus, me socorre. Jacó foi com muito medo, mas ele foi com uma convicção. Ele enviou presentes, ele enviou ofertas na frente, para tipo assim, amolecer o coração do irmão. Mas a maior convicção que não deixou ele desistir do encontro com o irmão foi a convicção de que o encontro com Deus não mudou apenas seu nome, mas apagou todo o seu passado de destruição, de ilegalidade do inferno. Jacó, o velho homem, morreu no deserto, morreu no processo. E quem ressuscitou no deserto? Quem nasceu no deserto? Israel. Quem se encontrou com Esaú e o exército? Não foi Jacó, foi Israel. Foi por isso que Esaú não tocou, não tinha por que tocar ou ferir o seu irmão, porque aquele Jacó do passado morreu no encontro com Deus. O velho homem, a velha natureza que havia em você, meu irmão, morre quando você se encontra com Jesus. E na maioria das vezes, o lugar perfeito para você se encontrar com Jesus e ter a tua vida transformada, ter a tua alma desatada, é no meio de um deserto, onde não há nenhuma distração, onde você vai dar plena atenção para a voz de Deus. Quem entende, fala aleluia. Então, nunca mais murmure no meio de um dia difícil. É difícil? É. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: ó, o dia difícil, viver sem reclamar, para nós dois, é quase impossível. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando o dia está difícil? Você sabia que reclamação é decreto de maldição? Você sabia que reclamação é você dar uma voz para o futuro, dando autoridade para o inferno agir na tua vida? Eu estou olhando para a cara de vocês aqui, não estou vendo preocupação nenhuma. Ou vocês já sabem disso e ninguém reclama, ou vocês não entenderam nada. Reclamação é um decreto de maldição que eu lanço para o futuro e dou legalidade para o inimigo atuar contra mim. Nós estamos no mês de decretos, fala amém. Então aprende, família. Você no início do culto disse que queria sair daqui hoje com a tua alma desatada. Ainda quer? Então aprenda. No dia difícil, ou seja, no teu deserto, não reclame. Adore. Quem vai adorar agora no dia difícil? Levanta a mão, deixa eu decretar. Levantar a mão aqui no culto é fácil. Eu quero ver você pôr em prática amanhã. Eu quero ver você pôr em prática daqui um pouco, quando você sair e voltar para casa.
Que o Espírito Santo não deixe você esquecer. Que o Espírito Santo marque a tua alma com o tempo de desatar. Porque a partir de hoje, Deus está escrevendo a tua história. Ele está mudando a tua identidade. Ele está derramando a unção sobre você para desatar o teu entendimento em nome de Jesus. Gálatas 4:7. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Posso te dar um conselho? Olha aqui para mim, todos vocês. Renda sua alma a Jesus. Reconheça a vontade de Deus até nos teus piores desertos. Em vez de reclamar, adore a Deus e pergunte a Ele: Senhor, o que o Senhor deseja ensinar para mim hoje? Porque eu aprendi uma coisa, que dia ruim só é ruim quando ele não ensina nada para a gente. Um dia eu levei uma multa. E quando eu cometi a infração, o guarda veio, começou a anotar a placa do carro com aquele talãozinho na mão. Eu fui lá, parei mais na frente, fiz aquela carinha de gato do Shrek, sabe? Aquela carinha assim de tadinho. E cheguei para ele: ô seu guarda, boa tarde. Rapaz, eu cometi aí, mas foi sem querer. O guarda falou assim: ah, muito bonito, né? Como é que é seu nome? Eu falei: Wagner. Me dá sua carteira de habilitação. Eu dei. Aí ele falou: seu Wagner, o senhor vai levar uma multa aqui para o senhor aprender. Nunca mais cometer esse tipo de infração. Eu, além de levar multa, ainda levei uma bronca. Devia ter ficado só na multa. Aconteceu 3 vezes com a minha vida. Eu levei multa 3 vezes, fui falar com o guarda, levei uma bronca. Da próxima que eu tiver errado, eu vou ficar calado, vou levar só a multa. Por quê? Porque eu já aprendi. Quando você aprende, você não comete mais o mesmo erro. Primeira vez que eu levei uma multa e levei uma bronca, estava o Maico, a minha irmã e o irmão dele no carro, vindo de madrugada do hospital. O Maico era criança, devia ter uns 5 anos. Estava voltando do hospital de madrugada com o irmão dele, mais novo, passou mal. No banco de trás, sem cinto. O guarda me deu a multa, eu fui falar: poxa, mas é criança, está vindo do hospital. Toma a multa e uma bronca. Nunca mais eu deixei ninguém andar no banco de trás sem cinto de segurança. Passei o farol vermelho. Fui falar com o guarda. Ele falou: o de passar é o verde. Doeu? Doeu também. Levei a multa, levei a bronca. E dias atrás eu parei num lugar que não podia parar, na frente do guarda. O guarda me deu a multa, me deu a bronca. Sabe o que eu faço hoje? Não paro mais no lugar que não pode parar. Eu aprendi. Assim é a nossa vida, queridos. Quando a gente está no meio do deserto, no meio da dificuldade, não reclama, adora. Pergunta para o Senhor Jesus, dá voz ao Espírito Santo dentro de você, porque afinal de contas o Espírito Santo mora dentro de você. Quem tem certeza disso, eu diga amém. O seu Espírito Santo mora dentro de você, por que ele não fala? Ou se ele fala, por que você não ouve? Por que você não tem diálogo com o Espírito Santo? Porque a tua alma está cheia de embaraço. Você é filho que está ofendendo a Deus porque não vive a liberdade. Você se torna escravo porque, mesmo sabendo que você é filho, que a palavra que saiu da boca de Deus foi que se faça filho através do sangue do meu filho. Que você seja livre, que você viva. E você dá voz ao pecado. Você pratica, e quando você está no deserto, ao invés de agradecer ou de buscar aprender, você reclama. Ah, meu irmão, hoje é dia de desatar tudo isso aí dentro de você. Aprenda a ouvir o Espírito Santo, aprenda a ouvir Deus, aprenda o teu direito de ser filho, aprenda a viver por Jesus Cristo. Pastor, onde eu aprendo isso? Quem quer saber? Fala assim comigo: na Bíblia. Na Bíblia. Na Bíblia que está no celular, se você é pobre, miserável, não tem condição de comprar uma Bíblia de papel, que seja.
Mas se você tem condição de ter uma Bíblia de papel, compra a tua Bíblia. Eu tenho lá em casa várias Bíblias, e quando eu sento para ler, eu gosto de ler em várias versões. Eu tenho Bíblia de estudo, eu tenho Bíblia em várias versões, tenho Bíblia mais antiga, Bíblia mais moderna. Eu tenho uma Bíblia em espanhol, que o Jaime me presenteou, né, Jaime? Eu tenho uma Bíblia em hebraica, traduzida para o português, diretamente do original. Por que eu tenho isso? Porque é lá que eu aprendo a me relacionar com Deus. Então, o conselho que o teu pastor está te dando hoje, para desatar a tua alma, aprenda a ler a Bíblia. Por que a Bíblia do celular não é recomendável? Porque quando você está lendo aqui, a Bíblia, daí a letra fica pequena, aí vem uma mensagenzinha do WhatsApp, daí você sai da Bíblia, vai ler, aí quando você vai para o WhatsApp, você volta para a rede social, você já cai nos videozinhos, ou seja, você não aprende nada. Ai, pastor, mas eu não gosto de ler. E quem diz que a gente só faz o que gosta na vida? Sabe por que chama deserto? Porque deserto é lugar difícil de vencer. Mas quando você aprende que você é filho de Deus, e que por ser filho de Deus você é livre, você vai vencer todos os desertos na tua vida. Deserto é lugar que Deus te leva para você aprender a ser dependente dEle. Quem crê nisso, diga amém. Nós vamos hoje tomar a ceia. E que essa palavra, queridos, que está queimando dentro de nós, ela possa acender a chama do desejo de ser filho e viver em liberdade. Que nos momentos de deserto, você viva o que nós vamos profetizar hoje através da ceia do Senhor. Você viva Cristo. A Bíblia fala no livro de 1 João, que Deus provou o amor dele por nós, enviando o seu Filho para que nós pudéssemos viver por ele. Amém?